É o Gazeta Entrevista, já de volta. Dando sequência aqui, nós estamos recebendo hoje o secretário municipal de saúde aqui de Rio Branco, Oteniel Almeida. E o secretário vem aqui nos falar dos desafios da nova gestão, que começa agora, mas desse desafio imediato que é combater a dengue. Essa semana teve início a ação de inverno, como todos os anos acontece aqui, numa estratégia para combater o mosquito transmissor da doença. Não é isso, secretário? É isso mesmo, Rogério. Obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa. Nós iniciamos esse desafio. O prefeito todo ano, nesses 5 anos, agora iniciando o 5º ano de gestão, lança a ação de inverno. E esse ano com um diferencial que o foco é no combate ao mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Foi dia 2, nós lançamos lá no mercado da 6 de agosto, uma região tradicional da cidade, mas que também enfrenta esse desafio de cuidar dos quintais das pessoas, e lá é um bairro que está com alto índice de infestação. Então a gente começou por lá, demos continuidade no Universitário 1, 2 e 3, e agora na próxima semana a gente vai estar anunciando os outros bairros, provavelmente os bairros da região alta da cidade, que vai dos Capazos, ali Panorama, São Francisco, até o Defesa Civil, Alto Alegre, aquela região ali que também nos preocupa. O senhor falou cuidar dos quintais das pessoas. Se as pessoas não cuidam dos próprios quintais, o problema cai no colo do município, da prefeitura, porque os números da dengue vão lá para cima. Esse esforço é um batalhão de gente, máquinas e equipamentos. Exatamente, Rogério. São mais de 1.000 trabalhadores. Trabalhadores da saúde, trabalhadores da Censul. Provavelmente agora, até o final de janeiro, o Exército Brasileiro mais uma vez nos ajuda. Já fizemos a solicitação e já houve uma orientação do Ministério da Defesa para disponibilizar esses homens. Agora a gente está ajustando essa questão operacional. E a gente fala dos quintais, porque 80% dos indicadores do foco ainda estão nos quintais. Mas por que todo ano tem essa campanha? E todo ano esse número é esse, não baixa de jeito nenhum. Nós estamos falando de recipientes como caixa d'água e tonéis que acumulam água a nível de solo, e as pessoas precisam ter aquela água. O que nós estamos sempre falando, olha, para você ter uma ideia, 2010 foram mais de 30 mil casos confirmados de dengue. No último, 2016, em torno de 539. Então, 2010 para cá, nós reduzimos em muito. Significa dizer que a população, ao longo do tempo, as pessoas vão tendo mais consciência. Mas a consciência, a sensibilização, os cuidados é a longo prazo, medidas educativas. A gente também tem tomado medidas fiscalizatórias. O Ministério Público nos ajudou com as entradas compulsórias nas residências onde as pessoas normalmente não deixavam entrar, terrenos baldios, prédios abandonados. Então a gente vem ao longo do tempo fazendo também muito trabalho educativo e agora reforçando ainda mais com algumas medidas fiscalizatórias para que a gente possa definitivamente resolver. A gente fala, a prefeitura consegue chegar com os seus serviços na calçada e no portão. Para dentro, nós precisamos da ajuda da população para tomar os cuidados. Nós estamos falando uma vez por semana, se as pessoas olharem o seu quintal e ver se tem algum recipiente que possa acumular água parada, nos ajuda em muito diminuir esses indicadores que ainda, pela condição, é alto. Nós estamos com o indicador 5,46, o satisfatório é 1,5, mas nós estamos batalhando para baixar. Esse indicador já foi maior e a gente está batalhando para diminuir. Secretário, é uma cidade muito grande, Rio Branco é espalhada, né? Se for comparar a população em relação a outras cidades, né? Outras cidades muito menores geograficamente tem muito mais gente morando. Então isso aumenta o desafio, aumenta a quantidade de trabalho. Como é que é para vocês mapear tudo isso? Você tem razão. Além disso, teve um crescimento desordenado com as invasões, embora ao longo dos últimos anos, o governo e a prefeitura, com os programas habitacionais, têm procurado organizar um pouco isso, principalmente das áreas alagadas, mas tem regiões, por exemplo, aquela região do Canaã, Judia, que vai até o Belo Jardim, ali teve muita ocupação, loteamentos ainda, região do Amapá também, então vai crescendo e o desafio nosso é sempre ir com o número de agentes aumentando. Nós contratamos mais agentes comunitários e mais agentes de endemias para chegar nesses locais. Então, a gente saiu de um número de menos de 200 bairros para mais de 220. Então, também aumentou agora com a quantidade de bairros. E a gente vai chegando, vai orientando a população. Cidade do Povo também, outra região para onde cresceu a cidade.
e a gente já está com os agentes trabalhando lá e a gente precisa ir lidando também com esse crescimento da população. Secretário, e a sua gestão agora, nesse segundo mandato do prefeito Marcos Alexandre, quais são os principais desafios, as metas que o senhor propõe? Olha, Rogério, antes eu queria muito agradecer a oportunidade de ter ficado esses 4 anos, o prefeito renovou o convite e recebo esse convite com mais desafios ainda, porque superar a gestão do próprio prefeito Marcos e a nossa se torna mais desafiador. Nós, nesse período de 4 anos, entregamos 24 unidades de saúde, temos ainda mais 6 para entregar, para um ciclo de 30, para sair dos aluguéis definitivamente das casas alugadas e casas que não tinham condições, que funcionavam de maneira adaptada. É porque é uma casa, né? Então, e agora, projetado para ser uma unidade. E agora unidades no padrão do Ministério, de acordo para as pessoas trabalharem. O outro desafio que está para nós, e o ministro anunciou, e nós já vamos fazer, já apresentamos o plano nosso, é que em 2 anos, todas as nossas unidades de saúde terão prontuário eletrônico. Neste ano estamos trabalhando com 31 unidades, e depois, no ano seguinte, chegaremos nas 55 unidades com prontuário eletrônico, onde nós vamos facilitar a vida do usuário, a vida dos profissionais, porque qualquer lugar que a pessoa chegar, apresentar o cartão SUS, nós vamos ter o histórico da vida dela eletronicamente para o médico conseguir olhar. Hoje funciona fisicamente, então a pessoa for numa unidade, ela abre um prontuário e em outra. Quando ela chegar em outra unidade, o médico não tem como ter o histórico dela, porque fisicamente está lá na outra. Então isso também está colocado como desafio. O outro desafio é a questão dos exames, do apoio diagnóstico. Nós ampliamos a nossa oferta de 60 mil exames mês para 90 mil exames e agora nós vamos regular e aumentar isso para também atender numa parceria e numa possibilidade de ampliação com o Estado, numa cooperação para a gente também ter diagnósticos mais rápidos e iniciar o tratamento de pessoas de maneira mais eficiente. Como é que o senhor avalia essas mudanças recentes na política de saúde, por exemplo, definir melhor a responsabilidade de quem? Prefeitura, Estado, saúde de alta, média, baixa complexidade, melhorar o fluxo, isso tem funcionado? No caso de Rio Branco, por conta desse alinhamento também com o governo do Estado, nós temos conseguido superar bem. Nós temos uma parceria nas regiões de saúde do município, são 12, com as UPAs e com caso com o ERB e com a Hospital das Clínicas, e a gente tem conseguido, a partir de um processo que a gente chama de regulação. A gente faz os agendamentos nas nossas unidades, e esses agendamentos eles são atendidos no caso da Hospital das Clínicas e também no INTO com o caso dos exames de imagem. E no caso da urgência e emergência, a gente tem feito um fluxo e referência. A pessoa que era para ser atendida na atenção básica vai para o ERB ou vai para as UPAs, eles já são remanejados para ser atendido na unidade básica. A mesma coisa é quem vai para a unidade básica, que é uma emergência, a gente vai remanejando para também ter a cultura da população, para saber qual o local adequado que ela vai procurar para poder resolver a sua situação. Agora nós estamos no esforço, conversei com o secretário Gemil, o secretário Rui do Planejamento lá da CESAC, que nós precisamos oficializar ou renovar o Pacto pela Saúde, que realmente define de quem é as atribuições. Então eu também estou na presidência do Conselho de Secretários dos Municípios e nós vamos fazer um amplo debate com os municípios para também poder fortalecer a estrutura dos municípios para ter essa retaguarda, porque às vezes as pessoas também vêm muito para Rio Branco para ser atendido. Gente de outros municípios e até de outros países, porque tem gente do Peru e da Bolívia que vem fazer tratamento aqui. Exatamente. E a intenção e o princípio do SUS é atendimento universal, então nós temos que atender todo mundo. Mas se a gente fortalecer os municípios, se a gente conseguir ter em cada município, por exemplo, uma sala de coleta para exame e as pessoas poderem receber o resultado lá, nós vamos ter uma efetividade melhor, porque as pessoas não precisam se deslocar do seu município para vir para Rio Branco. Então nós também estamos nesse trabalho. Teremos agora, até o final de janeiro, uma reunião, a primeira reunião do Conselho de Secretários. Nós estaremos com os 22 secretários e estamos convidando os prefeitos para vir, um momento de acolhimento, um trabalho junto com o nosso Conselho Nacional de Secretários, para que a gente possa também melhorar essa questão da assistência à saúde nos municípios ou dar sugestões, que os prefeitos que estão chegando, os novos secretários, para que a gente possa melhorar e evitar que também as unidades da capital estejam superlotadas e a gente consiga que as pessoas sejam atendidas no seu local, no seu município. Muito se discutiu recentemente o orçamento da saúde, por conta da votação da PEC lá no Congresso, que restringe a quantidade de gastos, a evolução da arrecadação. E no que isso impactou o orçamento do município na saúde?
Olha, Rogério, para nós que vimos crescendo e ampliando as nossas quantidades de unidade de saúde da família, impacta significativamente, porque o Ministério não autoriza mais, não está autorizado a princípio, cadastramento de novas equipes. O Ministério hoje financia 40% da folha de pagamento e em torno de 60% dos insumos. Então, os municípios certamente não conseguirão absorver 100%. Então, os municípios estão se replanejando para saber quantas equipes vão aumentar, quantas unidades vão abrir nova. E a gente tem falado com o Ministério da Saúde. Infelizmente, a PEC foi votada, a gente queria, e era um movimento dos sanitaristas no Brasil, que saúde e educação não entrasse nessa medida de contenção de gastos ou de congelamento dos gastos por 20 anos. Infelizmente passou e agora nós vamos ter que conviver com um orçamento do mesmo tamanho. Pra você ter uma ideia, o nosso orçamento desse ano é o mesmo orçamento de 2015, menor que 2016. Então nós tivemos que, por uma medida da Receita, da série histórica da Receita, fazer o mesmo orçamento de 2015. Mas nós estamos confiantes que nós vamos conseguir ainda alguns projetos que estão para se implementar, no caso de Rio Branco, gerenciar, e é aquilo, nós vamos ter que trabalhar com o que tem, usando da criatividade, da inovação e da eficiência para conseguir melhorar cada vez mais a saúde da população. Muito bem, conversei aqui com o secretário municipal de saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida. Muito obrigado, secretário. Obrigado, eu que agradeço e reforço. Cuide do seu quintal, olhe uma vez por semana, 5, 10 minutos, recolha os materiais que possam acumular lixo, porque cuidar da sua vida. Se o mosquito não pode nascer, porque assim a gente não teria as pessoas doentes. Muito obrigado, eu que agradeço, uma boa noite. O Gazeta Entrevista dá uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.